Gravando então. Pessoal, boa noite. Dia 4 de dezembro de 2020. 21 horas e 8 minutos. Aula de banco de dados 1. Certo? Então, nós começamos a ver aí o MySQL, certo? E em cima disso, nós vimos algumas definições, algo do tipo, né? Só que como semana passada foi semana de tecnologia, né? Então nós ficamos sem a nossa aula. Mas só lembrando, né? Bom, o MySQL é um banco de dados relacional, um dos mais populares que a gente tem aí no mercado. Ele se comporta muito bem com PHP, por exemplo, né? Então essas stacks de banco e linguagem se conversam muito bem. Mas isso também não impede que esse banco de dados converse com outras linguagens. Isso aí é uma questão de gosto, né? Então, quando a gente vê, ele conversa com Java, com Python, com C Sharp, com Ruby, C, C++, né? Depende do que a gente fizer, dá para a gente fazer Arduino conversar com MySQL também, né? Então, ele é um banco de dados bem versátil, vamos dizer assim. Ele rege pela linguagem SQL, ele é regido pela linguagem SQL, onde trabalho dos infernos, onde a gente tem a oportunidade, vamos dizer assim, de aprender uma linguagem SQL e ela ser aplicável a uma gama muito grande de bancos de dados que trabalhem, obviamente, com o padrão MySQL, o padrão SQL, perdão. Só tem uma pequena sintaxe diferente, assim, coisa simples de uma linguagem para outra, tá? Então tem essa coisa também. Outra pergunta, né? Do MySQL gratuito ou não. Então tem aquilo que eu expliquei na aula anterior, que temos que ter essa ideia de se eu tiver que usar para uso o meu sistema para uso comercial, eu vou ter que ter esse banco de dados sob uma tutela, um regimento de ter esse código fechado, eu preciso adquirir uma licença. Caso contrário, se eu for manter o código aberto desse meu software, eu posso utilizá-lo sem problema algum, tá? No SQL não é relacional. Não, Raul. No SQL é uma outra ideia e gama de banco de dados. É uma outra vertente, tá? Não contempla-se ela no nosso curso. A gente fala de banco relacional. Mas eu já venho há um ano, mais ou menos, tentando implementar isso no terceiro módulo. Dá toda aquela gama de coisas que a gente tem no terceiro módulo, e se sobrasse um tempo no final, a gente falar um pouco de NoSQL. Mas, infelizmente, até o momento eu não consegui. Falar um pouco. Vamos ver se semestre que vem vocês estão no terceiro. Provavelmente eu vou pegar banco 3. Ah, não, vocês estão no primeiro, eu estou dormindo. Mas lá no banco 3, eu pretendo, sinceramente, pegar essa parte do NoSQL, pelo menos um pouco, dar uma brincada, pelo menos para a gente poder ter essa noção aí de como funciona esse tipo de banco, tá? Aí falamos um pouco das características do banco, tamanho de tabela, o logo. E os tipos de dados, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa conhecer quando vamos trabalhar com banco, é conhecer o quanto ele aguenta, o tranco, e conhecer a tipagem de dado com que ele trabalha, né? Então o MySQL vai trabalhar com
tipos de inteiros, que é o int. Vocês podem ver aí que tem uma abrangência bem grande, menos 2.147.483.648, até o positivo disso. Então, ou seja, eu posso guardar essa faixa de valores inteiros, desde o negativo até o positivo. Os floats, que é o tipo de dado que vai aceitar a parte de decimais, tá? Também tem uma gama bem grande de intervalo que recebe valores. Os dos tipo data, né? É interessante que aí no MySQL ele trabalha com essas datas que vai de 1 de janeiro de 1001 ao 31 de dezembro de 9.999. Então, ou seja, nós vamos passar por a nossa existência nessa terra e ainda vai poder usar padrões de data do MySQL que não vamos infringir regras. O time, que armazena a hora. A margem de horas vai desde menos 838 horas, 59 minutos e 59 segundos. O formato é sempre hora, minuto e segundo. Temos o varchar, que a gente vai comentar, vamos fazer alguns exemplos aqui. A gente vai brincar um pouco aqui, ao vivo e a cores, com algumas coisas. E aí a gente vai ver aí as diferenças de char e varchar, tá? Falando do Workbench, o Workbench vai ser aí a IDE que a gente vai usar para trabalhar com o MySQL. Tem diversas, tá? Tá difícil, né? Tô abrindo a boca demais, desculpa, pessoal. Tá mais forte do que eu. Ela vai ser a ideia que a gente vai trabalhar. Se vocês baixarem aí da internet o Champ, que é o servidor web do PHP, e já procurem baixar isso, porque semestre que vem com certeza terá um PHP comigo. Então a gente vai trabalhar com PHP, com banco, MySQL e tal. Então ele traz tudo num pacote. Então, vocês podem baixar do Champ e instalar ele aí na sua máquina, que você vai ter um servidor web, PHP, com Apache, e você vai ter o teu banco de dados MySQL já na tua máquina. Tá? Então, para a gente poder brincar com essas coisas que a gente vai fazer aqui na aula hoje. Tá? O Champ ele é bem simples e vai te abrir um painel desse aqui, ó. Apache e MySQL, ponto. Eu vou até estopiar aqui o Apache, porque eu não vou usar Apache com vocês, não vou usar servidor web, mas aqui, ó, o MySQL tá startado aqui na minha máquina, na porta 3306, eu tenho o banco MySQL rodando na minha máquina, tudo bem? Isso, Raul. A pergunta do Raul, ele faz assim, professor, sempre tive essa dúvida, o Champ instala um servidor local na minha máquina? Sim, ele instala um servidor local na sua máquina, exatamente. Tá? No 127.0.0.1, tal na tal da famosa localhost. Isso mesmo, tá? Então o MySQL está na minha localhost na porta 3306. Isso aí. Sim, Célia, é facílimo, é só instalar download. Deixa eu até achar aqui, que eu já até coloco aqui. Download do Apache. Não. Eu tô no Bing, né, meu? Aí é zoeira. Vamos aqui no download do Apache. Que Apache? Tô falando que eu tô dormindo. Download do Champ. E vocês só ficam se divertindo, não fala nada. Download do Champ. É que o Apache é só o servidor. Não, é melhor a gente já instalar tudo de uma vez, aí fica mais fácil. Vou jogar aí no chat esse link aqui, tá bom? E você baixa ele de acordo com a versão do teu Windows, né?
Se for Linux, tem as versões aqui, Mac, e aí você fica a critério do cliente, é o gosto do cliente. Tudo bem? Windows 10, né? Então, beleza, é tranquilo. Tá? Então, a gente utiliza ele, e aí ele fica apto a eu utilizar o meu... Vou até fechar o Workbench para começar. A primeira coisa que você precisa fazer é startar o servidor aqui. Após isso, ele está apto. Obviamente, depois de fazer o download, instalar o champ, aquela coisa toda, né? Bom, antes da gente falar qualquer coisa aqui de comandos, como que a gente faz? Você instalando o champ, que nem o aqui, você startando, né? Na hora que você abrir, vai estar tudo assim, ó. Você dá um start aqui, ele vai ficar verdinho, e aqui vai ter um status aqui embaixo. O status teve uma mudança de estado detectada, está ok em execução. Então o MySQL está em funcionamento, beleza. Aí vocês têm o Workbench. Então, ou seja, o que eu passei foi o champ, que é a base, você tem o banco de dados, o MySQL instalado na sua máquina, e aí você vai precisar instalar o MySQL Workbench, que não vem junto. É outro cara. Mas aí, deixa eu achar aqui o download do MySQL Workbench. Já vou dar lá também a fonte. Já dá um linkzinho aqui, ó. Mesma coisa, você seleciona o teu sistema operacional e manda beleza? Você tendo essas duas ferramentas, você vai abrir nessa tela, vai ter as conexões presentes aqui, ele já vai ter por default essa, que é o root, né? O usuário root. Boa noite, Então, professor. oi. Boa noite. Qual é o outro programa, professor? Eu entrei agora. Então, aí aqui, pessoal, ó, deixa eu só aumentar aqui para mostrar para vocês. Pode ser a mais atual, Matheus. Não tem problema não. Aqui, ó, vai ter o usuário root. Olha lá, no servidor 127.0.0.1, que é localhost, na porta 3306. Tá? Eu criei, dei um nomezinho para ela, mas vocês podem criar uma conexão. Deixa eu até mostrar, né? Acho que é melhor também. Deixa eu abrir de novo aqui. MySQL Connection tem um mais aqui, ó. Você bate aqui nesse mais, ele abre essa telinha. Mas, galera, não se preocupem, tá? Ela é muito tranquila, essa conexão. Porque, ó, o host já vai estar adaptado aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, o hostname já vai estar aqui, que é o teu servidor local. A porta 3306, que está aqui também. Usuário root. Senha em branco, porque a gente não criou usuário. Isso a gente vai ver lá na frente. A única coisa que você pode fazer aqui é colocar um nome para essa conexão. Aula BD1, por exemplo. Só para identificar. Você pode dar uma testada. Dá um aviso aqui, você continua e ele fala lá, ó. A conexão com o MySQL foi feita com sucesso. Tá vendo? Então, ou seja, obviamente que você precisa estar com o champ conectado. Tanto que é bom que a gente vai provar para vocês aqui, ó. Eu vou pegar o meu champ aqui e vou parar ele, ó. Parei. Meu champ, meu MySQL. Aí eu vou aqui na minha conexão e vou fazer um teste aqui, ó. Test connection. Apertei aqui. Ó lá. Falhou. Por quê? Porque o meu servidor de banco de dados que eu instalei lá com o meu champ não está startado. Então, ele vai procurar conexão com o banco e ele não acha. Por quê? Porque eu desativei. Tá? Então, pra vocês verem que a coisa funciona assim mesmo. Passo a passo, direitinho. Então, eu venho aqui, dou um start aqui no meu banco. Mas que ele está rodando. E aí, obviamente, aqui, eu vou dar aqui um text connection. A conexão teve sucesso. Dou um OK aqui, dou um OK aqui. Aula BD1.
Você dá um duplo clique. E aí você vai para a próxima tela. Olha só, próxima tela. Que baianitinha. Aqui é onde a gente começa a brincar aqui, na verdade, né? Então, só rapidamente, mas vocês vão conviver das aulas e vocês vão aprender. Aqui nos esquemas, tem todos os bancos de dados que você tem criado na tua máquina. É que como eu, aqui ó, empresa serviço 2, compras, BD Venda, são bancos que eu dou em outras aulas minha. Então, eu tenho outros bancos aqui, né? Marcos, eu posso ter mais de um banco de dados dentro do mesmo servidor? Óbvio que pode. Então, eu posso ter um servidor de banco de dados, sei lá. Dá um exemplo genérico, tá? Mas eu posso ter dentro do mesmo banco de dados, dentro da mesma conexão, dentro do mesmo servidor, melhor dizendo, né? Dentro do mesmo servidor, Marcos, eu posso ter o banco de dados, sei lá, do Carrefour, do Extra, do Walmart, do Sam's Club, do Açaí? Pode, não tem problema nenhum. Dentro do mesmo server? Posso. Obviamente que isso é só um exemplo, mas isso não acontece no dia a dia. Mas o que eu quero dizer é que dentro do mesmo servidor você pode ter N bancos de dados. Tudo bem? Que é o caso daqui, ó. Eu tenho um banco de dados de vendas, eu tenho um banco de dados de compras, que o de compras eu trabalho com o pessoal do segundo, e o banco de vendas eu trabalho com o pessoal do terceiro. Tá? Então eu tenho bancos diferentes no mesmo servidor, ou seja, na mesma host aqui. Tudo bem? Então só para a gente poder entender. Então aqui vai te mostrar os bancos que você tem. Aqui, essa área brancona é onde você vai codar. É onde você vai escrever as instruções SQL para interagir com o teu banco de dados. Tá bom? Então é aqui nessa parte branca. Tá? O resto a gente vai demonstrando conforme a aula for andando, tá? Só para a gente poder conhecer aqui a ideia do Workbench. Bom, voltando aqui às nossas notas de aula, comandos básicos do SQL. Então, a ideia é que a gente comece lá com o feijão com arroz mesmo, porque agora a gente está passando daquela ideia de computação do modelo lógico, estão passando para o físico, ok? Então, a gente tem que começar a definir, ter algumas definições básicas aqui para poder vocês começarem a ter um pleno entendimento. O primeiro comando, né? O primeiro comando assim, ó. Então a gente pode até pôr aqui. Eu sempre esqueço aqui. Ó. O hashtag aqui é o comentário. Não, ainda não. Não, Célia, não. Tanto que imagina assim, ó. A gente abriu o Workbench aqui. Não tem nada. Nós vamos criar o nosso banco de dados. Nós vamos partir da nossa aula de início. Não temos banco de dados nenhum criado. A gente vai começar do zero. Então, abrir aqui onde eu estou aqui no SQL e vou começar a colocar. Vocês sabem que eu sou chato, fresco pra caramba e eu gosto de comentar todo o código que eu trabalho. Então, no SQL, obviamente, eu não trabalho diferente. O que eu faço? Eu documento tudo. Então, eu vou colocar aqui, ó, criação do banco de dados. Então, quando você não tem o banco de dados, a primeira coisa que você tem que fazer é ele nascer. Imagine nos exemplos que a gente dava lá nas nossas aulas anteriores. Lembra? Eu falei, o banco de dados, aí tem a tabela, tem lá, a tabela é as gavetas da cômoda, a cômoda é o banco de dados. Então, a gente vai criar aqui a cômoda. Ou a gente vai comprar essa cômoda, a gente vai adquirir essa cômoda primeiramente. Então, para criar o banco de dados, como ele não existe, eu tenho que dar um comando chamado de create database. Cria a base de dados. Esse é um comando SQL. Que tá aqui, tá tudo documentado aqui, ó. Create database. E aí, o que você vai dar aqui no espaço? Você vai dar um nome para o seu banco de dados. Vamos chamar assim, banco de dados, underline, DSN1. Pronto. Banco de dados do desenvolvimento de sistemas, noite 1. Esse vai ser o nome do nosso banco.
É o nome da nossa cômoda, beleza? O que eu faço aqui? Eu, DBase 3 Plus, caramba, você foi lá atrás, hein? Olha lá, create database BD_DSN1, vai ser o nome do nosso banco. Legal. Como que eu faço isso executar? É a grande pergunta, né? Como que eu faço isso executar? Eu tenho duas formas. Exatamente, Murilão, isso aqui é comentário, tá? Isso, comentário, perfeito. Isso aí, comentário. O que ele vai entender de comando é aqui para baixo. Isso aí. Tem duas formas. Tem o raio aqui do Shazam aqui, ó. Ele executa uma área selecionada ou todo o script. O que é? Tudo que você coloca aqui dentro, ele chama isso de script. Criar a base, criar uma tabela, inserir dados, lá. Ele interpreta esse arquivo como um script. Então, se simplesmente eu vier aqui, ó, e clicar, se tivesse vários comandos comandos SQL aqui dentro, ele executaria todos. Esse raiozinho aqui com um cursorzinho quer dizer que ele só vai executar a linha aonde o cursor estiver. Então, ou seja, tá vendo que ele está piscando aqui, ó? Ele só vai executar essa linha. Tudo bem? Então vamos só nesses dois por enquanto. Então esses dois caras aqui que fazem o nosso código executar. Tudo bem? Então olha só. Aí vem uma outra coisa importante aqui. Esquema, que mostra os meus bancos, a área de script, a área que eu codo, e aqui embaixo, output, as saídas. O que vai fazer? O que vai ter aqui? Vai ter o quê? As respostas do que você foi executando aqui em cima. Então, se foi feito um comando com sucesso, vai vir aqui. Se tiver algum erro, vai vir aqui. E assim sucessivamente. Tá? Então, vamos lá, vamos executar. Então, vou bater aqui no raiozinho com o cursor e executei. Olha só. Puf! O que ele fez aqui? Ó? Vou aumentar o zoom aqui só para vocês verem. Aqui na minha tela, na parte de saída, ele colocou a sequência. A hora que eu executei isso, o comando, a ação, create database BD_DSN1, diz que eu afetei isso em uma linha e, deixa eu diminuir aqui que não vai aparecer na minha tela, o tempo de execução. Ele foi tão rápido que ficou em casa de milésimos de segundo. Tudo bem? Então, executou. Então agora você criou o banco de dados? Criei. Onde que eu vou saber disso? Onde que eu criei? Olha lá, vou dar um zoom aqui de novo. Aqui na nossa parte de esquema, ele tem que aparecer aqui, ó. Mas não apareceu. Por quê? Eu tenho que dar um refresh aqui, ó. Percebam aqui, ó. Ele vai ter que aparecer BD_DSN1 aqui, ó. Tem um refresh, apareceu, ó. Ponto. Então, ou seja, a partir desse momento, o meu banco de dados existe fisicamente. Não tem tabela. Não, dane-se. Eu estou criando o banco. O banco de dados existe, está aqui. Tanto está aqui e existe que, ó. Se eu vier aqui, abrir minha máquina aqui, ó. E lá no C, 2 pontos. Na minha pasta Champ. Dentro da pasta Champ, eu tenho uma outra pasta chamada... cadê? Data... É melhor ir pela coisa. Champ MySQL, perdão. Tem uma pasta chamada Data e dentro dela tem todos os meus bancos criados. Olha lá, ó. BD_DSN1. Olha o banco de dados criado fisicamente dentro do teu servidor, do teu disco, dentro da tua máquina. Tá? E aqui, ó, todos os outros banquinhos, ó, que eu tenho lá, que eu mostrei para vocês lá no meu esquemas do meu Workbench lá, tá aqui, ó. Compras, ó. Se eu clicar vendas, ó, aqui tem todas as tabelas que eu criei, ó. Dentro do BD_DSN,
só tem um arquivo pequenininho de 1K de configurações desse banco. Não tem nada aqui ainda. Ó. A gente vai colocar coisas lá. Tá? Então, ou seja, o teu banco fisicamente já existe. Salve, Otacílio. Beleza? Tudo bem? Então, tá criado. Show de bola. Então, o principal eu já fiz. Create database. Então, aí, ó, o primeiro comando de SQL que... Acho que ó, tem gente que já manja, mas assim, que você aprendeu é o create database. Feito isso, tudo que se cria, tudo se mata em banco de dados, né? Pô, aí sim, Sérgio. Isso aí, mais um para inscrição. Isso aí, show de bola. Criei a base de dados. Como eu posso criar a base... isso. Vai ter umas brincadeiras dessa aí. É where sem delete? Não. Delete sem where. É o contrário. A gente também pode matar o banco. Então vamos supor, putz, Guilherme, eu me arrependi de ter criado esse banco. Então eu quero excluir o banco de dados. Obviamente que dependendo de como tiver isso daí e o tamanho da encrenca que você estiver mexendo e você fizer esse comando, vai custar o teu emprego, vai custar processo nas tuas costas, um monte de coisa, porque esse comando aqui, drop database bd dsn1, ele apaga todo o banco. Seria mais ou menos assim, pegar a cômoda que eu acabei de falar para vocês que eu comprei, tacar gasolina, riscar um fósforo e jogar. Agora imagina, só a cômoda até beleza. Agora imagine essa cômoda com todas as roupas, gaveta, tal. Você ir lá, jogar um galão de gasolina, riscar um fósforo e jogar. A ideia é absolutamente a mesma. O que eu quero dizer é o seguinte, em suma. Esse comandinho aqui, só ele. Se você executar em um banco de dados que tem a tabela de cliente, de funcionário, de mercadoria, das vendas que foram feitas, e você der esse comandinho, somente essa linha, você apaga tudo. Tudo, você zera o seu banco. Tanto que, ó, eu vou, como o banco ele tá criado, mas não tem nada, eu vou executar aqui, ó. Executei. Aqui que eu errei. Caramba, gente, eu errei o comando de drop database. Olha, até eu tô... Deixa eu colar aqui. Tá certo. O que eu errei, gente? Erro... Deu um erro de SQL. Antes de eu descobrir o que eu fiz, olha aqui, ó. Tá vendo aqui que ele tá citando aqui, ó, um drop database e tal, e tá um X aqui? Por quê? Porque é o seguinte. Aqui, ó, toda a instrução SQL, principalmente aquelas que você vai colocar em script, no final de cada linha, a gente dá um ponto e vírgula. Tá vendo? Professor. Exatamente, isso, exatamente, Renan. A gente tem que colocar um ponto e vírgula. Por quê? Porque senão ele não interpreta que esse finaliza um comando e depois esse finaliza o de baixo. Tudo bem? Então, se eu executar de novo, agora foi. Tá? Não precisa, Renan, colocar ponto e vírgula caso você vá usar o script só com isso. Então, você não precisa ter. Caso contrário, se você for fazer vários comandos um embaixo do outro, que nem eu estou fazendo, aí sim. Percebam vocês que o BD DSN1 sumiu daqui, ó. Por quê? Eu matei esse cara. Se eu vier aqui na minha pasta, cadê ele aqui, ó? Ele também não tem mais fisicamente. Ou seja, se você deletar esse cara, você está dando um delete desses arquivos do banco lá no disco. Então você perde. Aí o que salva é aquelas coisas de backup, aquela coisa toda, evapora. Evapora mesmo. Então, ou seja, você tem que ter o quê? Esses backups feitos com
com toda aquela política de backup, backup em nuvem, backup em disco, backup não sei aonde, para você poder guardar isso. A única forma que você está perguntando aí, o Wellington, não tem como recuperar, é através do backup. Tá? Professor, Oi? mostra lá o erro que deu lá, por favor. Ah, o erro, tá. Sim, para ficar familiarizado. Então aqui, ó, eu dei um create database, tal, que eu vou escolher o banco, e ele fala lá que eu tive um erro de SQL de sintaxe. E aí ele manda eu consultar o manual aí para ver o que eu errei. Tá? Obrigado, professor. Nada. Então, os dois aqui, ó. A criação e a exclusão. Então, como que está valendo a criação? Vamos criar de novo. Criei. Dando refresh aqui, ó. O banco voltou para mim. Tá? Então, isso aqui eu tenho que fazer aqui um XXX aqui para vocês tomarem cuidado com esse cara aqui, ó. Tá? Então, esse cara aqui é importante, tá? Tomar cuidado. Tanto que vamos fazer o seguinte aqui. Agora eu vou até inverter. Já expliquei, então eu inverto. Criei a base. Beleza, então esse banco de dados meu voltou a existir, tanto voltou a existir que tá aqui, ó. BD DSN1 aqui, tá vendo? Bom, beleza. Então, o que fizemos? Criamos o banco e matamos o banco. Beleza, já criei essa estrutura. Então, beleza. Continuando aqui, o que eu preciso também fazer? Tomar posse desse banco. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu não tenho aqui, ó, DSN1, BD Vendas, Compras, tenho vários bancos. Quando eu estou aqui no Workbench e quero trabalhar em determinado banco, eu preciso usar um comando para o quê? Apropriação do banco. Como assim, Marcão? Eu vou pegar esse banco para que eu possa utilizá-lo, fazer as minhas coisas. Porque ele está genericão aqui. Para isso eu uso um comando use. Use bd underline dsn1. Ó, vou até dar um zoom aqui para vocês perceberem o que vai acontecer aqui, ó. Ó, vou executar esse cara. Olha lá o que aconteceu. Tá vendo que ele negritou e abriu para mim as opções que ele tem lá dentro dele? Por quê? Comando use tomou posse desse banco aqui. Então é o banco que está em evidência para mim, é o banco que está instanciado. Se eu der aqui, ó, só por exemplo, tem um BD Vendas aqui, ó. Se eu fizer aqui com BD Vendas, ele desapropria do banco de cima e apropria ao banco que eu estou dando condição de usar. Tá? Certo? Então o use serve para isso. Eu não consigo, por exemplo, dar um select de uma tabela de um outro banco se eu não estou apropriado dele. Tá? Então, a gente tem que usar o comando use aí para poder fazer a apropriação do banco. Tá? Beleza. Ah, não, peraí, deixa eu voltar aqui pro nosso, né? Voltei pro banco nosso. Tô lá. Quero fechar aqui para não confundir. Então, beleza. Criei, apago. Depois que eu crio, eu quero tomar posse do banco para poder começar a mexer com ele. Ótimo. Aí vem o create table. Esse aqui é o comando mais bacana. Por quê? Porque ele é o comando que vai permitir você criar a tabela. Criar as gavetas da tua tabela, dizer o que você vai guardar em cada uma delas, olha só. Então, criação de tabela. Para criar a tabela é muito simples, é uma receitinha. Se você seguir isso que eu explicar, é tranquilo para você criar tabelas. Então, olha lá. Create
table, criar tabela, dou um nome para essa tabela. TBL alunos, por exemplo. Marcão, que nome escrito TBL? Vocês vão reparar, principalmente nas minhas aulas, que eu gosto de identificar as coisas no banco. Então, por exemplo, eu jogo de TBL porque eu estou falando TBL aqui. Depois eu apago, tá? TBL é o quê? Table. Ou tabela, né? Em português. O underline e o seguinte é o quê? É o que está me dando alusão ao que vai guardar aquela tabela. Tudo bem? Então, é uma estrutura que eu faço. Professor, nos nomes de tabelas e bancos podem começar com maiúsculo a letra? Pode. Mas eu particularmente não gosto disso e até explico por quê. Uma vez eu fiz um sistema e aí eu usei o banco de dados. Eu fiz desse jeito. Maiúscula, minúscula, tal. E aí na hora que eu fui subir o banco lá no servidor web, lá na nuvem, o servidor dos caras é Linux, tal. Meu, não sei, o PHP-MyAdmin lá, ele não interpretava, PHP-MyAdmin, isso. Lá na parte de criação do banco, ele não interpretava caixa alta, cara. Só caixa baixa. Então eu tive que pegar todo o meu script que eu tinha, converter todo para minúsculo para poder rodar. Meu, a partir dessa época eu fiquei com essa mania de tudo que eu crio em banco, eu crio minúsculo. Tá? Foi uma coisa que aconteceu comigo, então por via das dúvidas eu já crio tudo minúsculo e tá tudo certo. Tá? O Matheus ali em cima perguntou: esse drop foi o comando que seu aluno usou lá na empresa? Não, cara, não foi o drop não. Ele deletou os dados de uma tabela. Isso a gente vai mexer nisso, aí eu te falo. Foi o delete, ele não ferrou o banco inteiro, ele só ferrou os dados. Imagine lá a cômoda, a gaveta com os caras dentro. Então tem lá a primeira gaveta de camiseta, o que ele fez? Ele catou todas as camisetas e jogou fora. Foi isso que ele fez. Tá? Bom, create table alunos. Então, e aí que eu faço aqui, ó. Eu abro um parênteses aqui, aí eu sou fresco, fecho um parênteses aqui, ponho um ponto e vírgula aqui, e aqui eu vou pôr meus campinhos. Eu dou um espacinho para dar uma indentação aqui. Então vamos lá. Então, como que eu começo criando os campos de uma tabela? Os atributos que a gente via lá no modelo conceitual. Bom, eu acho que para a gente poder começar certo, vamos já começar a pensar num campo que seja... Não, você tem indentação, Matheus, ou não, dentro aqui, independe. O tab. Tem também. Ah, entendi. Tem o tab também. Tem. Pensar pela chave primária dessa tabela. Pô, no tal cadastro de aluno, o que seria a tabela? Lá na tabela, lá seria a minha chave, meu atributo identificador, minha chave primária. Então, vamos colocar aqui o RA. Outro campo, você vai chamar RA. Bom, esse campo RA vai ser de que tipo de dado? Ah, legal. O RA, aí eu tô inventando uma regra de negócio aqui, tá? Estamos aqui filosofando e montando isso de acordo com a aula aqui. O RA dessa escola é tudo numérico. Numérico? Então, beleza. Então, vamos colocar como integer. Ou int também, tanto faz, tá? Vamos pôr integer para ficar bonitinho. Integer. Então, esse campo vai receber números. Show. É isso aí. Marcão, mas ele aqui vai ser a minha chave primária. Não, é a mesma coisa, Rafael. É a mesma coisa. É só uma forma de escrever um ou outro, mas é o mesmo tipo de dado, tá? Não são tipos de dado diferentes. Int e integer é a mesma coisa. Beleza?
Meu, ele é minha o quê? Chave primária. Só deixa eu concluir aqui, Wellington, que eu já pego, já te respondo aí a tua pergunta. Ela é a chave primária. Então, ela é quem? A primary key. Então, eu estou criando um campo, um atributo chamado RA do tipo inteiro e ele é a chave primária. Tudo bem? Vírgula, linha de baixo. Antes disso, deixa eu só emendar na pergunta do Wellington aqui para a gente não fugir. O Wellington perguntou, Marcão, se tivesse letras e números, poderia ser? Também poderia, não teria problema nenhum. Só que aqui eu vou fazer o mesmo campo embaixo só para a gente poder ter a ideia. Ah, putz, aqui na nossa escola tem letra, tem número, tal. Beleza. Qual que é o tamanho desse RA desse aluno? Ah, Marcão, começa com M, sei lá, de matrícula, e tem três casas, três números depois. M001, M005, M0120, M1050, para ir até o M9999. Aí entra nisso que o Wellington está falando, é uma junção de letras e números. Então a matrícula lá, só para fazer um. Depois eu volto, seria assim: lá na escola é M1250. O outro aluno tem a matrícula M00, M009. Para quê? Para poder chegar lá no M9999. Pode ser ínteger? Óbvio que não. Aí ele teria que ser um char. E o char, eu determino as posições que ele vai ter de dados. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai ter um tamanho de 5 bytes. E aí, se ele fosse primary key, eu colocaria assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Sem problema nenhum. Varchar, nesse caso, seria muito grande? Tipo, não seria necessário? Não entendi sua pergunta. Você falou aí, mas eu não ouvi. Varchar, nesse caso, tipo, seria muito grande? Não, a gente vai entrar no conceito de varchar já já. Tá bom. Não, aí você vai entender, tá? Beleza aí, o Wellington? Respondida aí a sua pergunta? Posso começar já o negócio? Oi? Já posso começar? Pode, claro. Manda bala. Beleza? Ah, beleza então, Wellington. Show. Mas no caso, o nome da coluna não pode começar com números. Até pode, o Rafa. Até pode. Mas eu não curto muito. Mas pode começar. Não teria problema também não. Tá? O nome do campo mesmo, né? Pode. Professor, se a chave primária fosse, por exemplo, CPF, aí seria um inteiro, né? Não. Ela teria que ser um char aí, porque o CPF tem essa desgrama aqui, assim, ó. Ah, por causa dos pontos e aquele traço? Não, mas por causa disso aqui, ó, 0,15 e tal. Por uma questão de tamanho só, tá? Porque ele ficaria 0,15, 356, 984, 545, sei lá, um exemplo. Quando esses caras conversassem com o zero aqui, ia lascar. Então, por uma questão de tamanho, dá o tamanho de char de 11, se eu não me engano. Então, beleza aqui, ó. Bom, RA integer, primary key. Beleza. Seguindo, vamos para o segundo campo. Então, o seu aluno tem o RA, ele vai ter um nome. Nome do aluno. Ah, legal. O que, que eu vou guardar em nome do aluno, né? Ah, vou guardar a letra. Ah, vou guardar a letra, Marcão. Sim. E o tamanho? O tamanho dessas letras?
Como que eu vou fazer? Por padrão, default, você pode atribuir por padrão, assim, que a gente mexe há muitos anos, eu coloco aí padrão de 40, 50 caracteres para o campo nome, né? Aí entra aí o que a Evelyn comentou aí. Ela comentou de um cara chamado varchar. E aí eu vou dar um varchar de 40 aqui de tamanho. O que quer dizer isso aí, ó? Aqui, vamos abrir um Excel. Que eu acho que dá para explicar um pouco do varchar aqui. Obviamente que eu vou pegar um varchar menor. Vamos dizer que eu defino aqui um varchar de 5. Varchar de tamanho 5. Aqui, ó. Imagine que cada posição desse varchar que eu estou falando para vocês é uma célula dessa do Excel. Então, por exemplo, varchar de 5 para guardar o primeiro nome nosso. Então, entenda-se que uma tabela é uma junção de linhas com colunas, certo? Mas vamos pensar aqui só no campo nome. E eu disse que é um varchar de 5. Vou botar aqui, ó. Varchar de 5. Aí vem o Sérgio. Vou guardar o nome do Sérgio, então vai ficar. Não. Desfaz, né, fião? Vai ser minha azeda, né, cara? Aí. Peguei aqui o nome do Sérgio, por exemplo. Um varchar de 5. O Sérgio lá, põe lá e põe o nome dele, Sérgio. Na hora que eu mandar pro banco, o banco só guarda Sérgio. Por quê? Porque eu defini quem? O nosso campo com 5 posições. Então, ou seja, ele pode pôr Sérgio dos Santos Sérgio Luiz Lira Antunes, que é o nome dele. Ele só vai guardar Sérgio. Vou pegar um outro nome aqui. É pior que a quantidade de casos não foi legal, né, que eu usei. Então, galera, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, tá? Pronto. Vou aumentar um pouquinho a quantidade de casos aqui. Só para poder dar o exemplo que eu quero dar, senão vai me azedar tudo aqui, né? Então vamos dizer aqui, voltando aqui, ó. Agora ele é um varchar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições. Vou fazer 10, vai. Já estamos aqui. Opa, já estamos aqui mesmo, né? Vamos fazer 10 posições, vai. Pronto. Um varchar de 10. Então o Sérgio tá aqui. Beleza, show de bola. Aí vamos ver aqui a Evelyn. Segundo nome do aluno lá. Evelyn também. 5. Até aí, beleza. Aí tem o Jonathan que eu tô vendo aqui. Ó, Tá. Não, desculpa, Jonathan. Errei. Putz, é sem H aqui, foi mal. Jonathan. Até aí, beleza, tá bonito. Aí vem. Vou pegar mais nomes aqui. Murilo, vai, que eu tô vendo Murilo aqui. Murilo. Aí vou pôr na jogada. Marcos. Tá vendo aqui, ó? Se esse campo aqui fosse um char de 10. Quer o celular? Peraí, pessoal, só um minutinho.
pedir lá, tá tudo certo. Beleza? O char de 10, ele iria guardar dentro da base de dados exatamente do que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir a gente. Ele ia guardar, imaginem, embutindo isso dentro da tabela. A gente está vendo a tabela. Imagine que se a gente pudesse pegar a tabela e abrir, tudo bem? A gente estaria vendo a tabela desse jeito se ela fosse um char de 10. Então, ou seja, todos os bytes dessa tabela estariam ocupados. Então, querendo ou não, eu uso 10 bytes aqui, 10 bytes aqui, 10 bytes aqui, 10 bytes aqui, que aí vai dar o total aqui de 50 bytes. Tudo bem? Isso é um campo char. E, obviamente, se eu estourar, que nem o primeiro exemplo que a gente deu, se eu estourar aqui e ultrapassar, ele trunca. O que o cara colocar para depois aqui, ele não encaixa, ele não recebe os dados. Por que eu estou explicando isso? Porque para chegar na ideia do varchar. Esse, do jeito que está aqui, é o char de 10. Para a gente não perder aqui o que fizemos, eu vou fazer uma outra cópia aqui embaixo. Vamos entender aqui que o amarelinho é o char. Deixa eu ver como que eu consigo fazer isso bonitinho para vocês aqui. Ó. Aqui é um char de 10. Definido lá no meu banco, bonitinho, com char de 10. E aqui eu vou definir diferente. Eu vou dizer que esses meus dados aqui é um varchar de 10. Quando eu falo para o banco que isso é um varchar de 10, e eu insiro os mesmos dados, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele tem um tamanho máximo de 10. Ou seja, se eu jogar 12 bytes dentro dele, ele trunca igualmente, é truncado com o char. Porém, se eu utilizo menos, aqui ele usa 5 bytes, 5 bytes, 7 bytes, não, 8, né? 2, 4, 6, 8 bytes, 5 bytes, 6 bytes, né? Eu tô aqui é 6, né, galera? 6 bytes. E aqui vai me totalizar 31 bytes utilizado. Antes do varchar, em cima é 6 também, né, professor? Não, aqui são 10. Eu usei 10 bytes. Não, eu tô falando acima do número 6 de varchar. Aí, sim, não é 5 não, é 6. O número é 6? Ah, aqui. Sim. Ah, tá. É isso mesmo. Obrigado. Então aqui são 32. Professor, Oi. varchar ele vai contar os espaços, normal, né? Conta. Se você fizer isso aqui, por exemplo, Sérgio... Ele vai contar ali como um espaço. Exato. Ele vai fazer isso aqui, Evelyn, ó. Tá. Aí ele usa os 10. E se porventura eu inserir... É que eu nunca aconteceu de eu inserir maior do que eu tinha criado. Se porventura inserir, ele dá erro. Não, ele não vai dar erro. Ele vai dar isso aqui que eu tô falando. Por exemplo, ó. Imagine lá você fazendo a instrução insert. Sérgio Luiz... tá, eu pus Lira, tá? Sérgio Lira Nunes. Na hora que ele jogar no banco, ele só vai enxergar o Sérgio Lira aqui. Ah, ele trunca.
Você pode mandar um livro, ele só vai pegar as 10 primeiras posições só. Entendi. Entendeu? Aham. É porque normalmente eu só criava varchar direto com 250. Eu falava, seja feliz aí. Então. Eita, nós. Esses caras que faz tabela que nem o nariz, a orelha. Ah, É, não gosto é, de te- botar, não. é terrível, entendeu? Então, isso já não é uma boa prática. Porque o que a gente está simbolizando aqui, Evelyn? Espaço de armazenamento. Tá vendo? Aqui eu armazeno menos espaço que esse cara com os mesmos dados. Entendeu? Por isso que a gente tem que começar a pensar, ter um raciocínio e entender a demanda do que a gente vai ter de dados entrando na nossa base por uma questão de espaço também. Tá? Então tem isso. Uhum. É que eu só fiz sistema pequeno, então nem afetava, mas agora eu vou tomar cuidado. Não, é aprendizado. Você não sabia disso. Tá? Ô, professor, Oi. e com relação a esses espaços, esses bytes que o banco de dados não usa, ele deixa à disposição de outras posições ou ele só deixa guardado só usa quando precisar? Eu estou Não, falando então. com relação à memória, não Sim. com relação à programação. Não. Tá certo. Ele deixa isso armazenado em memória. Esse deixar, ele deixa os 10 bytes ocupados, mesmo que esses caras não tenham nada. Ah, E aqui, tá? Aqui não, aqui ele otimiza mesmo. Então, não usou tudo, mas mesmo assim deixa guardado. Exato. Ele não usa aquele espaço para outra coisa, né? Não. Não. Tá, beleza. Aquilo ali pertence àquele registro, vamos dizer assim. Ninguém tá? mexe. Isso. Obrigado. Nada. Char pega os 10 caracteres e usa na memória mesmo, preenchendo os 10 espaços. É isso mesmo. Sim. A ideia seria essa, Renan, economizar espaço e memória. Exatamente. Tá? Então, isso só para explicar a ideia de char e varchar. Então, como o nome é variável, por isso que o var é de variável, né? Caractere variável. Eu deixo um padrão. Olha, o cara consegue jogar até 40 elementos aí dentro, 40 letras, 40 bytes de dado. Se usar menos, armazena menos. Se usar mais, trunca no 40º byte e pronto. Tá? Então, criei o nome do usuário, do meu aluno, perdão. Depois, sei lá, RA, nome. Então, a gente pode colocar um data de nascimento. Datanask. E aí a gente coloca um datezinho aqui, que vai ser uma data de nascimento aqui. Isso, Wellington. O espaço é interpretado como um byte. Isso, como vamos dizer assim, um caractere. Isso, exatamente. E aí tem o datanask, que é uma data. Um campo do tipo data, date, que também a gente tem aqui no nosso banco. E aí ele vai armazenar. Aqui no MySQL, ele vai armazenar como ano, mês, dia. Tudo bem? Ele vai armazenar ano, mês, dia. Um padrão de data. Não se cria campo data de nascimento como char ou varchar, hein? Pelo amor de Deus. Campo data é campo data. Marcão, mas por que não armazena do mesmo jeito? Armazenar, armazena. O problema é que, por exemplo, em bancos de dados, vocês vão perceber mais para frente que nos campos de data eu consigo fazer operações nele. Por exemplo, dentro de um campo data, tirar os anos, tirar o mês, tirar o dia, somar dias, diminuir dias. Então eu consigo fazer operações, cálculos em cima de campos data. Então, o que é data precisa ser definido como data, tá? Não como varchar de 10, por exemplo, que é ano, dia, mês, ano e as barrinhas, que são 10 posições. Faça um char de 10, tá tudo certo. Não. Faça o certo. Determine como campo data. Padrão americano, isso aí, Raul.
O Renan, professor, depois se eu quiser alterar o nome do varchar e usar os 10 caracteres, ele vai aceitar? Porque não foi criado, só usa o 7 e apagou o restante. Se você transforma, entendi, você mudar o tipo de dado. Olha só, acho que o que eu vou responder aqui vai enfatizar aqui. Se você pegar um cara que é varchar de 10 e passar para char de 10, o que ele vai fazer? Vai pintar esses caras que estão em branco tudo de amarelo. E os próximos registros que entrar, ele interpreta todos como amarelo. Agora, se esse cara está aqui como char de 10 e você passar para varchar de 10, ele faz o contrário também. Esses caras ficam branco, esse fica branco e aloca. Vai azedar o pé do frango se você, por exemplo, fizer isso aqui, ó. Isso tanto para char como para varchar. Se você fizer assim para 5 e atualizasse essa tabela, esses dados todinhos aqui, ó, ia pro limo. Ia sumir. Você ia perder. Então, quando você alterar, que é o alter table, né? Que a gente vai ver aí mais pra frente. Se você usar um alter table aí, diminuindo a quantidade de caracteres de um campo char ou varchar, você pode perder dados. Porque ele sai comendo. Ele trunca e pega aquilo lá e o resto ele descarta. Simples assim. Tá? Então, tem que tomar um cuidado absurdo assim quando você cria a base de dados e depois você quer modificar algo com ela já existindo e pior, tendo dados dentro dela. Tem que fazer uma análise muito bem feita do que você vai mexer, porque senão você pode perder informação aí, perder dados, né? Então isso te ferra também, tá? Então lá, criei o Datanask, beleza? Pô, mais uma aqui, vai, sei lá, vamos pôr a turma. A turma eu sei que é o padrão PMDSN 4, então vamos já pôr char com 4 posições. Eu sei que todas as turmas da minha escola têm padrão de 4 posições, então nunca vai ser menor que isso, então já deixa padrão de 4 posições. Sim, o Luiz pergunta, professor, por que não é tão eficiente definir varchar de 255, né, aquele padrãozão? É porque pode afetar o desempenho do banco. Além de afetar o desempenho do banco, quando eu busco dados nele, porque eu tenho mais coisas para procurar, o espaço de armazenamento também. Imagine um varchar de 255, você usa, por exemplo, essa turma que a gente acabou de criar. Aí você cria, varchar de 255 aí para turma. Mas eu só uso 4, eu vou usar 4 sempre. Então, para cada linha que eu inserir, eu vou estar perdendo 251 bytes. Então, imagine isso daí dentro de uma tabela com milhões de registros. O quanto que dá isso de espaço. Tá? Então, a ideia é por aí. Então tá, olha só. Criei aqui. Parar por aqui. Então, eu criei uma tabela de alunos. Criamos aqui 4 campinhos dentro dela. O nosso banquinho aqui do lado não tem nenhuma tabela criada ainda. Nós vamos criá-la agora. Então, eu seleciono aqui, ó. E vou aqui no raio. Então, ele veio aqui embaixo e me deu um OK aqui, ó. Dizendo que eu criei a minha tabela, bonitinha, tal. Se eu vir aqui no meu esquema e atualizar, olha lá, a tabela de alunos foi criada. Ela já existe fisicamente. Tanto existe que se eu for lá no... dentro do meu banco aqui, ó. Olha lá. Minha tabela de alunos já está lá dentro. Com os índices, tal. Que isso é uma outra coisa que a gente vai trabalhar na frente. Mas assim, ó. Minha tabela já está criada fisicamente no disco. Já tenho ela criada no meu banco.
Tudo bem? Professor, Oi. só um detalhe. Após após fechar o parêntese e o ponto e vírgula, apertou Enter, ele já cria automático. Não precisa fazer mais nada. Não, tem que nem eu falei, ó. Aqui é o script, então, ou seja, você está escrevendo. Para que você execute esse comando, você precisa selecioná-lo e ir aqui no raio do Shazam, que eu brinquei aqui, e bater aqui que ele cria e te dá a resposta aqui embaixo. Se eu fizer isso de novo, ele vai me dar um erro. Ele vai me informar que a tabela que eu estou tentando criar já existe. Então eu sempre preciso fazer os comandos e mandar executar. Sempre. Ah, tá. Beleza? Ô, professor, Oi. mais uma curiosidade mesmo. Tipo, eu acabei de fazer um select aqui só para testar. E ele trouxe todos os campos com nulo. Na hora de eu criar um atributo, se eu colocar que ele é not null, né? Colocar que ele não pode ser nulo, ele cria como se não pode ser nulo? E ele cria nulo. É na hora de inserir que... Não sei, na verdade. É na hora de inserir. A Evelyn perguntou um negócio que eu ia abordar um pouquinho mais para frente. O que ela fez aqui, ó? Só para poder entrar, dar o gancho do que ela tá falando. Eu criei a tabela, eu quero ver o que eu tenho nessa tabela. Para ver, então deixa eu pôr aqui, ver os dados da tabela. Para isso, você usa um comando chamado select. Asterisco, que simboliza todos, eu quero ver todos os campos from, ou seja, da tabela de alunos. Quando eu executo aqui, ó, o que ele me traz? Os campos que a gente criou, só que ele traz o que? Null. Ou seja, não tem nada nessa tabela ainda. Então, os dados estão nulos. O not null lá, o Evelyn, é uma outra conotação. Aqui é só o que ele está mostrando, que é uma linha que não tem nada. Tá? Segura só um pouquinho aí, a gente vai chegar ali na frente e a gente vai falar disso. Tá? Esse nulo aqui não quer dizer... isso que você está falando é uma constraint que a gente fala, né? Isso aí a gente vai tratar um pouquinho ali na frente. Tá? Para ver os dados da tabela. Mas também, deixa eu só fazer um gancho aqui, que é importante. Eu crio a tabela, mas eu também posso picar o fumo na tabela. Que é o que? Apagar a tabela. Como que eu apago essa tabela? Eu apago com um comando chamado drop table. TBL alunos. Se eu executar esse cara, eu apago quem? A tabela. Eu não apago o banco. Tudo bem? Então, o banco é uma coisa maior, a tabela é um elemento do banco. Tudo bem? Aqui eu estou apagando a tabela. Se eu executar aqui, olha lá. Tanto que a tabela saiu do meu esquema aqui, mas o banco permanece. E aí é uma outra coisa perigosíssima de se fazer. Deixa eu até criar aqui de novo minha tabela. Que é o quê? Imaginem vocês terem uma tabela de alunos com 10 mil, 15 mil alunos cadastrados. E você dá esse comando. Você apaga todos os alunos da sua base de dados. Ah, Marcão, é aquele lá que o seu aluno fez, que o menino fez lá na Simpal lá? Não, não foi isso. Ele não apaga. O que o drop faz? O drop, além de apagar todos os dados da tabela, ele acaba com a estrutura da tabela. Ela simplesmente exonera do banco, ela some. Você vai dar um select asterisco da tabela de alunos, ela nem existe mais, ele fala que a tabela não existe. Se eu der um delete, o delete deleta os registros. E a estrutura da tabela fica, os campos, mas os dados vão embora. Tá? Tem essa diferença. Então, como a gente está vendo a coisa de definição ainda, tá? Só para vocês entenderem, o drop database e o drop table
apagam fisicamente as tabelas do seu banco. Some. Tá? Aí eu tenho aqui para selecionar os dados, né? Vimos aí que não temos nada. E aí, vou pôr aqui, porque seria a sequência, que é o quê? Inserir os dados. Então, imagine lá, eu tenho a cômoda, que é o meu banco de dados, tenho a gaveta, que é a minha tabela, agora eu vou começar a pôr as roupas lá dentro, que é inserir os dados. Para isso, eu dou um comandinho chamado insert. Eu vou inserir onde? Na tabela de alunos. Abro parênteses e coloco os campinhos que eu vou informar. RA, nome, data, NASC e turma. Então, olha só, vou inserir lá na tabela de alunos, nos campos RA, nome, data, NASC e turma, os valores. Abro parênteses. Qual que é a sequência aqui, ó? É simples assim, ó. Primeiro campo que ele pede, o RA. Então, o RA que eu vou inserir aqui é o 1. Vírgula. O nome. Abro aspas e fecho e no meio eu coloco o nome do aluno. Marcos Costa. Vírgula. Qual é o terceiro? Data NASC. 1981-206. Vírgula. Turma. Primeiro DSN. Não, ele não tá lá não. Ele já arrumou outro emprego. Já tá, vixe, bem melhor. É que a Célia perguntou se o menino que fez esse negócio na tabela tá lá na empresa. Não, ele já tá em outra empresa e melhor, bem melhor. Tá vendo, ó? Que eu fiz aqui? Então, ó. E olha só, o insert ele tem que seguir exatamente a sequência, ó, dos campos que você determina aqui. Eu falei o RA primeiro, depois o nome, depois a data de nascimento no padrão americano e a turma. Tudo bem? Tá aqui feito, ó, o insert, ó. Meter um ponto e vírgula aqui, ó, e vou executar. Aí ele me dá aqui, ó, uma linha afetada nesse comando. E agora, se eu vier aqui executar essa query, opa, estou inserido na base de dados. Então, populei a minha tabela já com o primeiro registro. Fiz o insert. Deixa eu ver aqui que tem perguntas. Aqui. Professor, e quando nós trabalhamos com um grande volume de dados, preenchemos um por um? Então, pois é. Depende. Do jeito que a gente está ensinando aqui, seria o quê? É você lá na frente montar um programa e o cara falar para você assim, Marcão, eu quero uma tela de cadastro de alunos. Então você vai pegar, ele vai inserir aluno por aluno. Mas aí, o que acontece bastante, você está criando o sistema pela primeira vez para os caras. Os caras falam, eu tenho um Excel lá que tem todos os alunos. Você não vai fazer o cadastrar um por um, né? E você fala, caramba, deveria, né? Mas eu posso ajudar. Eu sou uma pessoa boa, pessoa do bem e tal. Eu vou ajudar esse cara. Eu falo, onde está essa planilha? Aí ele fala, essa planilha está aqui. Ó. Ele dá uma planilha do Excel lá para você, com todas as colunas e tal. Então tem como você fazer a importação desses dados para dentro de uma base.
Entendeu? Obviamente que a planilha siga a ideia dos campos para poder inserir, né? Então, isso pode ser feito. Ou você fazer tipos de coisas assim, ó. Você montar um script que faça esse tipo de coisa. Quer ver? Em banco 3, eu acho que eu tenho um scriptzinho aqui para mostrar para vocês. Cadê? Olha aqui, ó. Isso aqui é um script de uma tabela de clientes que eu dou para a galera. Ele tem... Aqui não vai mostrar, mas ele tem exatamente 10 mil linhas. Tem 10 mil clientes para fazer insert nessa tabela. Então, ao invés desse cara, no exemplo aqui, né, fazer um insert dos 10 mil clientes na mão, eu montei um script onde ele dá um insert nos 10 mil itens, sem precisar ele ficar digitando um a um. É óbvio que eu tenho que saber a origem da informação, de onde vem, então a planilha muitas vezes me ajuda a fazer isso. Tá? E aí a gente monta a estrutura da planilha e joga para dentro do banco. Então tem como a gente fazer esses tipos de coisa, sim. Tá? A ideia nossa aqui é, na verdade, trabalhar... Ah, não, eu não perdi... Ufa, que susto. Ele abriu um outro aqui, que susto. Meu Deus, passei mal agora. Pensei que tinha perdido toda a aula, porque eu não tinha salvo esse script. Tá? Então tem formas e formas. Sempre a gente dá um jeito aqui, cara. Tem formas e formas de fazer isso, tá? Tudo bem aqui a inserção? Tranquilo? Beleza. Ai, ai. Beleza. Aí eu inseri o raio do... Bom, vamos fazer o seguinte, jogar mais uns dados aqui, ó. Então, pra gente não perder muito tempo. 2, 3 e 4. Vamos pôr gente que eu não tô falando aqui. Vou pôr Marina. Sofia. Não vou deixar você tão velha não, Marina. Eu vou falar que você é de 2000, tá? Ah, você já tinha 18 anos. Ah, dançou. Tá. 2002. Aí, tá vendo? Ó, acertei, tá vendo? Kaique, vai. Kaique Silva. Kaique, essa cara aí sem camisa. Tá sem camisa? É, tá sem camisa aí, só com essa correntona. Deixa eu pôr aqui. Kaique é de 98, vai, Kaique. Deixa eu ser velho. 05 não. 01. 98 não é velho, não, professor. Hã? Exato, 98 é velho. Nossa, professor. O Kaique não é velho, não? 98 é velho, professor? Ah, não. Poxa, É que ele tem cara de ter uns 18 anos. Eu não sei se tá certo aí. nossa. Eu sou de 81, cara. Você é de 98, Evelyn? Sou de 98. Ah, dá licença. Então vou pôr você aqui em homenagem aqui, pronto. Você é de 98 também. Ah, eu quero ser de 98 também. É, pois é, né? Puta, nós, viu? Então pronto Eu aqui, ó. também quero ficar novinha. Pronto, vou inserir esses três aqui, ó. Pronto, inseri aqui, ó. Selecionei e inseri. Aí a gente vai vir aqui na nossa tabela. Olha lá. Marcos Costa, Maria Sofia, Kaique Silva e Evelyn Helena. Pronto. Ó, o Kaique tem 19. Certo? Bom, beleza. Então eu tenho meus dados aqui. Mas aí... A Evelyn ficou... Mas eu não tenho... Eu não sou de 98, Marcos. Eu sou de 2000, ó. Puxando o saco.
eu preciso atualizar os dados. Então, fazer uma atualização de dados. Para você fazer uma atualização de dados, você vai usar um comando chamado update. Você vai atualizar. Vai atualizar quem? A tabela de alunos. Quem você vai atualizar? Você vai ter que setar a data NASC. Que ela vai ser igual a quê? 2005, dia 3, sei lá. De quem? Eu vou atualizar a tabela de alunos, colocar a data de nascimento, mas eu tenho que falar de quem? Aí eu venho com o where. O where. Quando eu faço o update, eu tenho que tomar um cuidado absurdo para eu não atualizar os caras errados ou a pessoa errada. Então eu preciso identificar. Quando eu vou fazer um where, geralmente eu tenho que olhar o campo que vai me dar a unicidade de quem eu queira atualizar. Ou seja, eu quero mexer na data de nascimento da Evelyn. Então eu preciso achar a Evelyn no meu banco de dados. A Evelyn qual que é o campo que vai me determinar a unicidade, dizer que eu vou mexer na data de nascimento e vai ser da Evelyn. É quem? É o RA, que é a minha chave primária, porque podem ter várias Evelyns na minha escola. Mas o que vai me dizer que a Evelyn Helena, que eu quero alterar a data de nascimento, é pelo RA dela, que é o número 4. Então, RA igual a 4. Eu fazendo o update desse jeito, ele vai me garantir que eu estou modificando os dados da Evelyn. Ó, a Evelyn está em 6/12/98. Quando eu executar aqui agora, ó lá, uma linha afetada, ele mudou uma pessoa. Se eu vier aqui agora e puxar a Evelyn, os alunos todos, ó lá, a Evelyn está em 2000, 3 de maio de 2000. Tudo bem? Então a gente fez inserção, alteração e consulta. Beleza? Mas uma coisa bem importante. Quando eu faço uma atualização, eu tenho que me preocupar em dizer quem eu estou atualizando. Se não tivesse essa linha aqui, ó, where, e eu executasse isso aqui tudo, ele ia colocar data de 3 de maio de 2020 em todos os alunos da minha tabela. Ele atualizaria todo mundo, né? Porque eu não estou filtrando. Estou simplesmente mandando ele executar em todos. E aí ia fazer o quê? Muitas vezes custar a tua cabeça o teu emprego, porque tá faltando a cláusula where aí. Tudo bem? Deixa eu até voltar aqui. Eu também posso fazer a exclusão de dados. Então eu posso, de repente, pegar o Marcos, eu quero que ele seja deletado da tabela. Vai ficar só a Marina, o Kaique e a Evelyn. O Marcos tem que sair fora. Para excluir esses dados, eu dou o comando delete. From, deixa eu pôr um ponto e vírgula aqui que eu esqueci. From tbl alunos where. Aí eu tenho que usar a mesma ideia que eu tive para atualizar os dados da Evelyn. Quem eu quero excluir? Quem é o cara que eu quero excluir? Para bater no registro certo, eu quero excluir o Marcos. Mesma coisa, RA, só que agora é o 1, que é o meu RA. Quando eu executar isso aqui, ele vai excluir o Marcos da minha base. Bati aqui, afetou uma linha e vou fazer um select em todos os dados. Agora, ó, o Marcão foi para o Limo. Não estou mais na base de dados. Sumi.
Aí alguém perguntou lá, o menino lá, o que ele fez? Fez isso aqui, ó. O que ele fez? Deletou todos os registros da tabela. A tabela não morre. A tabela fica aí. Porém, sem dado nenhum. Se eu executar, ó, aqui, ele vai deletar o resto dos alunos, ó. 3 linhas afetadas. Se eu for bater no select aqui, a minha tabela tá vazia. Olha lá. Foi todo mundo deletado. Então, olha só o cuidado que eu tenho que tomar quando eu dou esse camarada e esse camarada. Eu tenho que ter sempre quem? A cláusula where para determinar que eu vou apagar exatamente aqueles caras. Por isso que é importante deixar um backup, viu? Então, exatamente. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Olha só, na aula de hoje, criamos banco, apagamos o banco, criamos tabela, apagamos tabela, inserimos dado, atualizamos dado, consultamos dado e excluímos dados. Aqui tem o famoso CRUD, dentro de um sistema que a gente fala, né? Vocês vão ver esses termos se já não ouviram. CRUD, que é exatamente isso. Insert, select, delete e update. Pronto, é isso. O teu sistema, a tua mecânica dos teus sistemas que você vai criar na tua vida aí, vai sempre navegar nesses 4 elementos aí. Selecionar, que é consultar, né? Atualizar, inserir e apagar. Óbvio que para a gente criar tudo isso aqui, a gente tem que ter o quê? As definições de criação de tabela, o que é um dado, o que é uma chave primária, o que é um tipo de dado com varchar, com char, foi isso que a gente viu também, date e assim sucessivamente. Mas é o começo da trajetória de SQL aí. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer aí? Ah, professor, eu só fiquei, infelizmente eu cheguei um pouquinho atrasado, não vi a configuração lá do MySQL lá do endereço, né? Mas isso aí vai ficar gravado. Ah, sim, Vai. Eu o vou senhor subir lá no poderia... YouTube também. Joia, show de bola. Vou subir lá no YouTube também. Então tá bom, galera. Show de bola. Deixa eu só parar a gravação aqui pra gente fazer uma chamadinha.